saber se é verdade ou mentira o que nós pregamos se você vir aqui e obedecer. Por isso eu sempre digo que se você vir e obedecer e a sua vida não mudar, eu como a Bíblia. Eu rasgo a Bíblia e vou servir o diabo. É isso mesmo. Porque a minha inteligência se recusa a aceitar, crer numa palavra que fica só no papel. Ora, se está escrito, tem que se cumprir. E Deus está lhe buscando, lhe chamando para mudar a sua história. Não é para você mudar de religião, não. De placa de igreja, não. O nosso Deus é muito maior que placa de igreja, que religião. O nosso Deus quer que você mude de vida, de história, de condição. E para isso, só depende de uma atitude sua. Deus nunca vai fazer o que você tem que fazer. O vir, o se tornar para Ele, o buscar esse Deus é contigo. Fazendo a sua parte, Ele fará a dele. Muito bom dia, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que essa sexta-feira seja de maravilhas. Eu estou aqui lhe convidando para iniciarmos o dia orando, falando com Deus, falando com quem resolve, com quem pode mudar tudo, transformar tudo. Se você puder, prepare um copo com água. Tenho aqui a minha caneca com água. Uma vez essa água consagrada, energizada por Deus, onde ela chegar ou em quem ela chegar, chegará o sobrenatural. Pode ter certeza disso. É nesse momento de oração que Deus, Ele toma a frente, Ele vai te guiar, vai te dirigir, te instruir para que você alcance as promessas de Deus, aquilo que está escrito na palavra dEle. Isso independe de religião, de placa de igreja. Jesus é muito maior do que placa, muito maior do que religião. Nós estamos profetizando que esse mês de dezembro será o mês da colheita. Sabe por quê? Para Deus, um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então pode acontecer ainda nesse mês o que não mudou a sua vida inteira, o ano inteiro. Um dia, Deus pode produzir, transformar aquilo que não foi transformado a sua vida inteira. Você crê nisso? De fato, você crê? Porque se você crê, você se submete à palavra dEle, e a palavra dEle vai fazer com que as promessas, elas se materializem na sua vida. Então deixa aqui o nome para oração, o nome de um familiar. A Igreja Hospital da Alma fica aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. Avenida Amazonas, 1744, esquina com Araguari. Quando eu chamo você para vir na igreja aqui, não é para mudar de religião não, é para mudar de vida. É para mudar de condição, é isso mesmo. Nós temos o culto hoje, sexta-feira, às 8 da manhã, principalmente às 7h30 da noite, digo principalmente, porque 7h30 da noite também é transmitido pelo canal no YouTube, para as pessoas que geograficamente moram longe, não dá para vir, aí elas participam virtualmente. Domingo, 8 da manhã, aquele culto que é para transformar a sua vida, transformar a sua família. Claro, se você mora em Belo Horizonte, região metropolitana, aí você vem presencialmente. Mas se você mora distante, aí você faz da sua casa uma extensão da igreja. E uma coisa é certa, o poder de Deus vai se materializar na sua vida. Você, crendo na promessa, você irá colher o extraordinário. Deus, Ele abençoou Isaac. Gênesis 26 diz que Isaac semeou na terra dos inimigos e prosperou, ficou riquíssimo no mesmo ano, colhendo 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Deus abençoando a sua vida, a sua empresa, o seu trabalho, você irá colher o extraordinário. Você crê? Nós vamos orar, você vai ter forças, e se você tiver disposição para vir, para participar dos cultos, para semear, você também vai ter disposição para colher, pode ter certeza. Então, nós já vamos falar com Deus. Se possível, feche os olhos. Em o nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós te louvamos pela misericórdia da nossa salvação. Não fosse essa misericórdia há muito, nós teríamos naufragado, sucumbido. Porém, graças te damos, porque o Senhor nos buscou,
no meio de bilhões de pessoas, o Senhor nos chamou para conhecermos a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Hoje que conhecemos a verdade, a tua palavra, somos livres, libertos dos sofismas, filosofias, ideologias desse mundo. Então, meu Deus, abençoa agora os trabalhadores, abençoa esse dia, toma a frente, meu Deus, na vida dessas pessoas, guiando, orientando, dirigindo essas pessoas para os pastos verdejantes. Abençoa, meu Pai, os inscritos no canal, as pessoas que deixaram os nomes para oração, que elas sejam abençoadas, que esse dia seja de boas notícias, de respostas, de realizações, meu Pai. A água que ela preparou, que seja consagrada, quando ela beber dessa água, que ela receba saúde física, saúde espiritual, que milagres aconteçam, meu Senhor. Ó, meu Pai, toma a frente na vida dessas pessoas, abençoa essa campanha que estamos fazendo nesse mês de dezembro. Eu profetizo que esse mês seja o mês da colheita, o mês da abundância, o mês em que o extraordinário vai acontecer na vida dessas pessoas. Em o nome do Senhor Jesus, aí onde você está, receba paz, receba vida, receba força, receba o milagre de Deus. Se você tem uma dor, coloca a mão no local da dor. Se você está desesperado, coloque a mão na sua cabeça. E nesse momento eu ordeno toda dor, toda doença, todo desespero, todo mal, em o nome de Jesus, sai agora. Seja livre agora, seja curado agora, seja liberto agora. Levante, se você puder, tira a sua mão do local da dor e procura a dor. Pode apertar, mexer, andar, levanta, anda, faz o que você não podia fazer. Pois eu abençoo todas essas pessoas, meu Pai. Eu abençoo esse dia, em nome do Senhor Jesus. E você que crê, diga: eu estou abençoado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Beba da água, crendo no poder de Deus. Seja livre. Se você puder hoje, 7:30 da noite, nós vamos estar determinando a cura dos vícios, quem sofre com vício, e a libertação de problemas antigos. Você, conhecendo alguém que sofre com vícios, traga essa pessoa, convide para vir, porque nós já provamos que vício tem cura. Eu vou deixar aqui uma sugestão de palavra, de pregação. Se você puder ficar mais um pouco e ouvir, você só vai se alimentar da fé. Quanto mais forte você está espiritualmente, mais você ganha imunidade contra o mal. Então, se você puder, ouça. Se não puder agora, assim que puder, volta aqui no canal aqui e ouça essa reunião. Tá bom? Deus abençoe. Bom dia. No livro de Gênesis 26. Se você tiver aí na sua casa, né? Procure se desconectar de todo mundo e de todos agora, para que você se conecte com Deus, para que você esteja atento à voz de Deus, à palavra de Deus. Eu quero que você compreenda uma coisa, que se você prosperar, vão te criticar. Se você não prosperar, vão te criticar também. Se você vencer, vão falar. Se você não vencer, vão falar também. Então, já que vão falar de todo jeito, de toda maneira, então eu vou vencer, eu vou conquistar. Porque se você ficar preocupado com opiniões de terceiros, você não vai conseguir focar, você não vai conseguir ouvir a voz de Deus, você não vai conseguir colocar toda a sua força nos seus ideais e nos seus objetivos, e você não vai sair do lugar. Se você não prosperar, vão dizer que você é bobo, que você é burro, que você dá o dinheiro na igreja, onde já se viu, como que pode, vão meter o pau. Se você prosperar, vão falar que você está roubando, que você está mexendo com tóxico, com droga, com coisas ilícitas, é ou não é? Com tóxico, vão falar um monte de coisa, vão falar. Se você der certo, vão falar, se der errado, vão falar. Então, já que vão falar de todo jeito, eu vou dar certo.
Já que vão falar, eu vou vencer. Já que vão criticar, eu vou fazer a diferença. Eu vou dar a volta por cima. A palavra de Deus, ela só pode se materializar na vida daquele que obedece. Ela só pode se materializar na vida daquele que crê. Ela só pode se materializar na vida daquele que tem um pacto com Deus ou uma aliança com Deus, que é a mesma coisa. Aí quando a gente vai para o livro de Gênesis 26, nós vamos ver que o sucesso de Isaac vai começar nesse capítulo 26. O sucesso de Isaac não vai acontecer só porque ele é filho de Abraão, só porque ele é descendente de Abraão, o pai da fé. Não, vai acontecer o sucesso de Isaac porque ele vai imitar Abraão, porque ele vai seguir os mesmos passos de Abraão, ele vai seguir, ele vai copiar, né, os exemplos de Abraão. Então, se eu quero imitar as conquistas dos homens da Bíblia, do passado, eu tenho que imitar também as atitudes. Eu tenho que imitar também o que eles fizeram. A Bíblia diz que nós, os da fé, somos abençoados com o crente Abraão. Abraão é o pai da fé, se tornou pai da fé pela capacidade extrema de obedecer a Deus. Ele se torna o pai da fé, não porque levantou paralítico, porque fez milagres extraordinários, não, mas pela capacidade extrema de obedecer. Então, se nós somos descendência de Abraão, os da fé são descendentes de Abraão. Se nós somos descendentes de Abraão, não teríamos que prosperar só porque sou descendência de Abraão, pela lógica, pelo natural, já que eu sou da descendência, eu tenho que prosperar, mas não é por aí. Eu tenho que prosperar e vou prosperar se eu seguir os mesmos exemplos de Abraão. Por exemplo, Abraão teve mais de 2 filhos, claro, mas o mais conhecido, Isaque e Ismael, foi ou não foi? Os 2 descendentes de sangue de Abraão. Mas quem dos 2 foi o descendente da fé abraâmica? Isaque. Isaque teve Jacó e Esaú, teve ou não teve? Os 2 descendentes de sangue de Abraão. Mas quem dos 2 foi o descendente da fé de Abraão? Jacó. Jacó tem lá os seus 12 filhos, 13, 12 tribos. Jacó teve os seus filhos, todos eles de sangue, de Abraão. Mas desses 12 aí, quem foi o descendente da fé de Abraão? José. E assim por diante. Não é porque eu tenho sangue de Abraão que a minha vida vai mudar, que eu vou vencer. Não, eu só vou vencer, conquistar, tal como Abraão, se eu imitar a fé que ele teve. Então, nós estamos profetizando e determinando que nesse mês de dezembro aconteça na sua vida a maior colheita, aconteça o maior milagre. Por que nós estamos profetizando isso? Porque a Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos. 1000 anos é como um dia. Então Deus não depende de época, de tempo, de prazo. Deus não se limita a nada disso. E aí nós vamos lembrar que Isaac, aqui no capítulo 26, no versículo 12, diz que Isaac semeou naquela terra, na terra dos inimigos, na terra dos filisteus, e no mesmo ano, recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Então, vamos lá, nós vamos priorizar esse versículo aqui. Isaac vai plantar numa terra inimiga, numa terra de fome e de seca, que pela lógica não teria condições nenhuma de frutificar, não teria condições nenhuma de florescer, muito menos num tempo recorde. Eu não sei qual foi a época do ano que ele plantou, mas a Bíblia faz questão de dizer que no mesmo ano ele colhe 100 vezes mais, 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Significa que se o Senhor não abençoar a sua vida,
o seu trabalho, a sua empresa, o seu comércio, a sua profissão, não tem como acontecer tal colheita. Não tem como acontecer o inaudito, o extraordinário. Como também, se o Senhor não abençoar a sua vida, o seu trabalho, a sua semeadura, o seu esforço, por mais que você tenha todas as condições de crescer, de prosperar, por mais que aos olhos, humanos, pela ótica humana, você tenha tudo para dar certo, mas sem a bênção de Deus vai dar errado. Sem a aprovação de Deus vai dar errado. Sem Deus estar avalizando, vai dar errado. Até o que é para dar certo vai dar errado, acaba dando errado. Como também, quando Deus aprova, quando Deus assina embaixo, quando Deus abençoa, até o que é para dar errado, dá certo. Quando Ele coloca a mão. Quando Ele colocou a mão em 5 pães e 2 peixes e a abençoou, a Bíblia vai nos mostrar que uma multidão come, se farta, só homens, eram 5.000 naquele dia, fora mulheres e crianças. Há quem diga que aproximadamente dava 20.000 pessoas, e ainda sobram 12 cestos cheios de pães. Quando Ele coloca a mão, quando Deus coloca a mão, acontece tal colheita, tal multiplicação. E aí eu queria que você olhasse para si, que você olhasse para a sua vida e colocasse uma pergunta para você mesmo. O que eu tenho, o que eu já alcancei, o que já mudou, o que já melhorou na minha vida, já melhorou muita coisa, já alcancei, já venci, mas o que eu já alcancei, o que eu já conquistei, já posso dizer que é a minha colheita, ou ainda está um pouquinho longe do que eu quero mesmo colher? Ainda está um pouquinho distante daquilo que eu poderia dizer que é a minha colheita, que é o que eu quero colher. Se você diz, olha, ô bispo, minha vida já mudou, eu já venci, já tive resultados, sinais, prodígios, mas ainda não é a minha colheita. Ainda não estou no nível que eu posso dizer, isso aqui é a minha colheita. Essa renda, esse salário, essas vendas, o que eu estou produzindo, isso aqui já é a minha colheita. Se você disser assim, não, ainda não é a minha colheita, então o que eu tenho hoje é a minha semente. Se o que eu tenho, preste atenção, se o que eu tenho ainda não é a minha colheita, ainda não é aquilo que eu quero colher, então o que eu tenho agora é a minha semente ainda. É aquilo que eu semeando, ela vai voltar multiplicada. É aquilo que eu sacrificando no altar, é aquilo que eu depositando no altar, entregando no altar, com a minha fé, com a minha disposição, com a minha determinação, com a minha confiança, vai voltar para mim na colheita que eu desejo, na colheita que eu quero. E aí nós vamos lembrar de Isaac, que na época que de Isaac veio fome, veio miséria sobre a terra. E na cabeça de Isaac era o seguinte: o meu pai Abraão, quando passou por aqui, por essas terras aqui de Gerar, o meu pai não morou aqui, não fixou residência aqui. Ele foi para o Egito, porque o Egito era a maior potência financeira da época. E lá no Egito, o meu pai fixou residência. Então, como veio fome sobre a terra, o que as pessoas fizeram? O que estavam todos fazendo? Partindo para o Egito. Porque, pela lógica, o lugar que dava para crescer, para desenvolver, para prosperar, era o Egito. Pelo natural, onde tinha mais recurso, onde tinha mais dinheiro, onde tinha mais condições, era o Egito. Então, na cabeça de Isaac pensou, também vou para o Egito. Porque lá, pela lógica, tem condições de vencer. E aí Deus chega para Isaac aqui, no versículo 2, vamos ler logo no versículo 1 em diante, diz assim: sobrevindo fome à terra, além da primeira havida nos dias de Abraão, foi Isaac a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças
ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela, e serei contigo. Habita nela, e serei. Eu ainda não sou. Deus está dizendo, habita nessa terra, e aí eu serei contigo. Deus só pode ser com quem obedece. Então, Deus estava dando a Isaac uma direção primeiro. Se você habitar, se você ficar, se você obedecer, eu vou ser com você, eu serei. Eu não posso dizer eu sou contigo, como fui com Abraão. Não, eu só sou com quem obedece. E eu vou saber se você obedece ou não, se você ficar. Se você ficar, eu serei contigo. E te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Versículo 6. Isaque, pois, ficou em Gerar. Ponto. Isaque obedeceu. Isaque simplesmente obedeceu. Quando nós buscamos em Deus a prosperidade que Ele promete, a abundância que Ele promete, primeiro passo, primeiro degrau, primeira coisa que Deus espera que façamos é que a gente obedeça a voz dEle. É que a gente se sujeite a Ele. É que a gente obedeça a palavra dEle. É você entrar nesse culto e falar assim, Deus, fala que eu vou obedecer, porque do meu jeito só deu errado. Da minha maneira até agora, só fracassei, só errei. Enquanto eu pensei que do meu jeito, da minha maneira daria certo, só deu errado. Então o que o Senhor falar, eu vou obedecer e ponto. Eu não vou ficar questionando, não vou ficar dando conselho para Deus, eu não vou ficar ponderando, argumentando. Está escrito, Isaque, pois, ficou em Gerar. Eu estou profetizando e dizendo que nesse mês de dezembro, você terá a maior colheita. Nesse mês de dezembro, Deus pode fazer com você o que fez com Isaque. Deus pode revolucionar a sua história, porque Deus não se limita a tempo, a prazo, a dia, a mês e a ano. Ele é poderoso para mudar a sua história. Como? Não interessa. Como é com Ele. Não se explica. Milagre não explica. Se é milagre, não explica. Deus, Ele faz. Então, Isaque fica na terra. Por que Isaque fica na terra? De fome, de seca, de miséria, de inimigo. Mas ele está obedecendo a voz de Deus. Ele não cruza os braços e fica esperando a morte da bezerra, como diz o ditado popular. Ele não cruza os braços e fica esperando acontecer um milagre ou uma mágica. Não, a Bíblia diz que Isaque vai semear naquela terra. Isaque já sabia, desde o pai dele, o caminho do milagre. Isaque já sabia o caminho de produzir o milagre. Isaque já sabia que se ele guardasse a semente ou comesse a semente, ela não ia frutificar jamais. Só que, olhando para a terra, olhando para as condições, era impossível ele vencer. Parecia que ele estava desperdiçando a semente. Parecia que ele estava desperdiçando tempo. Como quando você é convidado, convocado para vir para o altar, para colocar no altar a sua semente, a sua oferta de sacrifício, a sua vida, parece que é um desperdício. Parece que você está jogando dinheiro fora. Parece que você vindo para o altar, você vai perder e não ganhar. Você simplesmente não vai conseguir alcançar os seus ideais, os seus objetivos. O diabo vem com um bombardeio de dúvidas para impedir você de semear no altar, naquilo que Deus está lhe mostrando,
está lhe chamando, está te tocando. E aí a Bíblia faz questão de dizer, semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Se Deus, eu repito, abençoar a sua vida, você vai florescer, prosperar acima da média. Você vai chegar a níveis, você vai entrar em portas, você vai ter acesso ao que você nunca nem imaginou, ao que você nunca nem pediu. Você vai conquistar, vai chegar a um ponto, num patamar que você nunca nem imaginou que você chegaria. Mas isso só é possível quando nós temos a bênção de Deus, quando nós temos a aprovação de Deus. E aí a Bíblia faz questão de dizer que enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, no versículo 13. No 14 diz, possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Os inimigos tinham o que dele? Inveja. Peraí, o sujeito prosperou na nossa cara, no nosso nariz, na nossa terra, que nós não acreditamos, ele acreditou, e ele prosperou, e ele venceu. E aí acontece o problema. Aconteceu o problema, porque você cresce, você prospera, você enriquece, você vai suscitar, vai fazer nascer inimigos, pessoas que vão te perseguir, pessoas que vão te criticar, porque as pessoas vão te aplaudir, as pessoas vão te parabenizar pelas suas vitórias, não tenha dúvida. Você vai ter pessoas parabenizando, aplaudindo, torcendo. Poxa, que bacana, você comprou, venceu, conquistou, poxa, que legal, ó, torço por você, sou fechamento contigo. As pessoas vão te parabenizar até o momento que você não prospere mais do que elas. Porque no dia que você prosperar mais do que elas, aí elas vão te perseguir. No dia que você prospera, enquanto você não prosperar mais do que elas vão te dar um tapinha, vão te dar aplausinhos, palminhas, mas na hora que você prosperar mais do que elas, aí você vai arrumar um problema. Aí inimigos vão se levantar. Então entenda que crescer, prosperar, vencer, também é você arrumar problema. Se eu não vencer, vão criticar. Se eu não prosperar, vão meter o pau. Vão falar um monte. E se eu prosperar, vão falar também? Então eu vou prosperar. Então eu vou vencer. De todo jeito vão te perseguir. De todo jeito vão te apedrejar. Então, já que vão apedrejar de todo jeito, vença. Vença. Mude de vida. Tenha o melhor. Proporcione o melhor para a sua casa, para a sua família. Aí Isaac agora é um sujeito rico, próspero, bem-sucedido. Agora é o seu Isaac. Agora é o doutor Isaac. Muda até o nome, né? Muda até o nome. E aí, versículo 15, começa a guerra. E por isso, lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Os poços que Abraão, na época, quando passou ali, abriu, tinha água, fonte de água, para plantar, para irrigar. Agora os inimigos, ao invés de pegar o exemplo, ao invés de pegar a visão, ao invés de pensar, peraí, já que funcionou para ele, vai funcionar para a gente também, vamos fazer o mesmo, vamos plantar também, vamos seguir o mesmo caminho. Ao invés de pegar o exemplo, não, aqui não vai prosperar não, vamos lá entulhar os poços, vamos lá atrapalhar a empresa dele, vamos atrapalhar o negócio dele. Pessoas que ao invés de olhar para frente, para cima, e pegar bons exemplos e falar, isso aí é legal, vou acrescentar também na minha empresa, isso aí é bacana, vou pegar esse exemplo e vou crescer também, não. Pessoas que ela para a vida dela para atrapalhar os outros.
Ela vai parar a vida dela para tentar impedir o outro de crescer. Isso sempre vai existir. Isso sempre existiu. Então você tem que estar pronto. Você tem que estar pronta. Você quer colher? Você quer prosperar? Você quer vencer? Você quer brilhar? Então você tem que estar pronto também para enfrentar perseguições. É igual o vagalume e a cobra. A cobra queria porque queria papar o vagalume, queria porque queria engolir o vagalume. E o vagalume chegou uma hora que falou, ô dona cobra, eu não faço parte da sua cadeia alimentar, por que você me persegue tanto? Ela disse, porque a tua luz me incomoda, porque o vagalume não fica acendendo a luzinha. Você nunca nem viu vagalume, não é possível, meu Deus do céu, que nem vagalume você viu. Só quem já morou no sítio já viu, só no sítio, você vê vagalume. Ela falou, porque a tua luz me incomoda. Então você brilhar incomoda, você iluminar incomoda também, pode ter certeza disso. E aí foram entulhar os poços. Versículo 17, então Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaac a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Você sabe que todas as cidades no mundo antigo, você vai lembrar até dos filmes, mas também, dependendo da cidade, tem o portal da cidade. Um exemplo, lá em Paris, tem um dos cartões postais de Paris é o Arco do Triunfo. Por quê? Porque a cidade, ela era toda cercada, toda murada, e ficava só aquele portal para entrar e para sair, para ter controle, a noite fechava. Então, quando os inimigos vinham e tal, a cidade está toda murada, toda protegida. E aí, no vale, fora da cidade, Abraão acampou fora e abriu poços lá fora. Se tinha poços lá fora, tinha como dar condições do gado, dos animais beberem, tinha até como plantar. Então, o que Isaac fez? Já que estão me perseguindo, porque eu venci aqui dentro, então não tem problema não, eu vou ali fora, eu vou ficar ali no vale. E aí ele foi abrir os poços, que entulharam do pai Abraão. Não diz aqui que esses poços tinham água. Parece que ele foi abrir os poços e dá o mesmo nome, mas parece que não tinha água. Por quê? Porque no versículo seguinte diz assim, cavaram os servos de Isaac no vale e acharam um poço de água nascente. Ao invés de Isaac ficar brigando com os filisteus, não, o poço é meu, não, eu que fiz, não. Isaac falou, estão reclamando porque eu venci aqui? É de vocês? Então tá bom, eu vou para lá. Isaac, ao invés de ficar batendo boca, ao invés de ficar brigando, ao invés de ficar se degladiando, Isaac afastou um pouquinho e abriu um poço. Quando ele abre um poço, tem água. Lembra que ele está no deserto. Lembra que ele está na época da fome, na época da seca. Lembra que ele está na época da miséria. Mas quem está com a bênção de Deus, onde ele abrir poço, terá água. Onde ele cavar, vai ter água. Quem tem a bênção de Deus, porque obedece a Deus, porque se sujeita a Deus, onde ele cavar, tem milagre. Onde ele colocar toda a sua confiança, a sua fé, a sua esperança, tem a bênção. Nem que Deus mude o lençol d'água, nem que Deus mude o curso da água, para ir lá no lugar que ele está abrindo buraco, abrindo uma cova, abrindo um poço, mas a água vai chegar lá, o milagre vai chegar, o sobrenatural vai chegar. E aí, diz a Bíblia que ele abre um poço e tem água nascente. Mas os pastores de Gerar, no versículo 20, coloca aí por favor, mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, aí brigaram, discutiram, bateram boca, dizendo, esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque. Qual o nome do poço? Ezeque, porque contenderam com ele. O que significa Ezeque? Contenda. Contenda. Se você quer crescer financeiramente,
se você quer ser cabeça financeiramente, uma vez que o culto hoje é para quem quer prosperar, estabelecer, para quem quer vencer, você tem que estar preparado para enfrentar contendas. Para enfrentar contendas. Pessoas que não vão se alegrar com a sua vitória. Pessoas que não vão se alegrar com a fonte de renda que você está tendo. Pessoas que vão dizer, peraí, aqui não, pô. Não, coloca a sua churrasqueira para lá. Eu já estou aqui com a minha, não adianta você vir aqui com a sua, porque vai tomar minha clientela. Não. E aí, ao invés de cada um olhar para frente e falar, peraí, cada um faz a sua parte. E quem gritar mais, vende mais. Na feira é assim. Quem gritar mais, vende mais. Então, ao invés de olhar para frente, não, ficava olhando para a empresa do outro, para o negócio do outro, para a prosperidade do outro. Aí os derrotados dos filisteus, que cavavam e não tinha água, cavava e não tinha resultado, cavava e não tinha milagre. Aí eles foram lá para Isaac, não, esse poço aí é nosso, essa água aí é nossa. Não, isso aqui é nosso. Aí o que Isaac faz? Ao invés dele ficar brigando, discutindo, Isaac dá de ombro, pega. Em outras palavras, assim, vai secar. Porque não tendo a aprovação de Deus, a bênção, o que você acha que vai acontecer? Não tendo a aprovação de Deus, meu caro, não dura, não tem jeito. Aquilo que é teu, a bênção está contigo, onde você for, ela vai, ela corre atrás de você. Aí, então, versículo 21, cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam, por isso, recebeu o nome de Sitna, significa ódio. As pessoas vão te odiar. Você quer crescer financeiramente? Ô bicho, agora eu já estou até pensando duas vezes. Você quer crescer? As pessoas vão contender, vão discutir, vão tentar puxar o seu tapete. As pessoas vão te odiar por causa da sua prosperidade. Porque a bênção está contigo, as pessoas vão te odiar. As mesmas que dava tapinha nas suas costas, dizendo, torço por você, hein? Estou contigo, hein? Quando você prosperar mais do que elas vão te odiar. Quando você destacar mais do que elas vão te odiar. Quando você fizer a diferença mais do que elas vão te perseguir. Aí Isaac deixa para lá. Então toma. E Isaac vai para outro canto. Partindo dali, cavou ainda outro poço. E como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote. E disse, porque agora nos deu lugar o Senhor e prosperaremos na terra. Reobote significa ampliar, crescer, amplitude. Naquele poço que ele abre e os inimigos não vieram mais, sabe por que não vieram? Porque já não estava mais na divisa deles, já não estava mais na concessão deles, na área deles. Aí Isaac está dizendo, agora nós vamos crescer e multiplicar, nós vamos ampliar. Então, olha só os degraus para quem quer prosperar com Deus. Você vai enfrentar contendas, você vai enfrentar ódio, você vai enfrentar inimigos tentando entulhar os seus poços, tentando te impedir, tentando te parar, tentando te podar. Mas se você permanece na bênção, você permanece obedecendo, você permanece crendo, você permanece confiando em Deus, você permanece se sujeitando a Deus, vai chegar a hora em que você vai encontrar uma fonte de renda, uma empresa, uma fonte que vai jorrar de tal maneira que dali você vai ampliar, dali você vai crescer. Aí você não vai ter uma loja, você vai ter uma rede de lojas. Você não vai ter uma empresa, vai ter várias. Deus vai te dar várias fontes. Vai chegar um momento em que você vai estar numa condição confortável. Lembra que Isaac já tinha prosperado, Isaac já tinha vencido, Isaac já era rico.
Isaac já tinha sucesso, e agora ele está enfrentando as lutas, até que ele chega no Reobote. Ele diz, agora nós vamos ampliar. Agora Deus vai nos dar crescimento. Agora Deus vai nos dar amplitude. E é o que Deus quer que você entenda, que você vai crescer, que você vai multiplicar, que você vai expandir os seus negócios, expandir, fazer com que tenha franquias, fazer com que tenha muitos clientes, muitos funcionários, e seja lá o que for. Aí, seguindo aqui, diz assim, dali subiu para Berseba. Berseba significa aliança, o poço da aliança. Aliança com Deus, pacto, entrega total, 100%. O poço da aliança é o poço de Berseba. Por quê? Vamos lá. Na mesma noite, lhe apareceu o Senhor e disse, o quê? Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Lembra lá no começo do capítulo, no versículo 3, Deus disse, habita na terra e eu serei contigo. Eu ainda não sou, eu serei. Se você obedecer, eu serei. Aí ele obedeceu, creu, habitou, cresceu, conquistou, Deus o abençoou. Agora Deus aparece para ele e diz, agora eu sou contigo. Não é que eu vou ser com você, não. Não, eu agora sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então, levantou ali um altar. E tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda. E os servos de Isaac abriram ali um poço. Em Berseba ele vai fazer o sacrifício. Ele vai fixar a residência, ele vai fazer o sacrifício no altar. Vão abrir um outro poço. E ali eles então vão ampliar. Vão crescer e vão multiplicar. Mas entenda que tudo isso só foi possível porque Isaac decidiu obedecer. Porque Isaac creu. E aí eu volto na tecla. Se o que você tem ainda não é a sua colheita, então é a sua semente. Você vai fazer um voto com Deus. E no dia, não domingo agora, no outro domingo, você vai semear. Você vai apresentar a sua oferta de sacrifício. Você vai apresentar a semente. Semente que Deus vai falar com cada um no particular. Que Deus vai dizer aí para você, isso aí ainda não é a sua colheita, então pode semear, pode dar. Pode colocar no altar. Pode ficar na minha dependência. Para um, Deus vai falar, é o salário, é a renda, é o faturamento, é esse dinheiro aqui que você ia comprar isso ou comprar aquilo, é esse valor, ou essa conquista que você já alcançou e estava pensando que era a sua colheita, mas ela ainda é a sua semente, você vai colocar no altar. Deus pode falar com você agora, Deus pode te levantar de madrugada, fazendo latejar a sua mente, Ele falando assim, coloque isso no altar. Cabe a cada um obedecer. Porque não adianta eu simplesmente falar, você vai fazer um voto, você vai fazer uma oferta de sacrifício, e você aqui pegar até o seu envelope, você vir, estou dentro, e no dia que é para você sacrificar, você não sacrifica. No dia que é para você obedecer, você não obedece. Como que Deus fez Isaac prosperar no mesmo ano, ficar riquíssimo? Está escrito, porque o Senhor o abençoou, mas isso só foi possível porque ele permaneceu onde Deus mandou ele permanecer. Se você entender que é Deus te chamando para o altar, faça. Não importando com o que vão pensar, com o que vão dizer. Não pergunte para ninguém. Não fique
conversando, perguntando para ninguém o que acha. O que você acha? Devo ir ou não para o altar? Não, eu não tenho que perguntar. Eu tenho que ouvir a Deus. Se Deus falar comigo para eu semear, eu tenho que semear e ponto. Eu tenho que obedecer e ponto, se eu creio na grandeza dele. Ô bispo, eu acho que esse negócio de campanha é para roubar meu dinheiro. Então não é para você que eu estou pregando. Eu estou pregando para quem crê. Eu estou pregando para quem crê que o Deus de Isaac é o mesmo de hoje, que a palavra é a mesma, que ela não mudou, que a promessa é a mesma. São para essas pessoas que nós estamos pregando. Então se você crê, agora, nesse momento, na sua mente, você tem que estar falando assim para Deus: Deus, o que o Senhor quer? Qual é a semente que o Senhor quer que eu coloque? Se eu não tenho nada, nem de onde tirar, o que o Senhor quer que eu venha gerar? Gerar. Qual o nome da cidade que ele ficou? Gerar. O que o Senhor quer que eu venha gerar? Até o dia 14, então. Vou vender isso, abrir mão disso, juntar daqui, juntar dali. O que eu vou fazer? Uma coisa é certa, Deus fala com cada um. Para um, é o voto do menor virá a ser 1.000. Voto dos R$1.000 para cima. Para outro, 10.000, 100.000. Para outro, algo que ele vai juntar, vai vender até lá. Mas para cada um, Deus fala. Para cada um. Isaac, naquele mesmo ano, colheu 100 por 100 vezes mais. Ô bispo, e se eu lutar até o dia, e eu não consegui chegar naquele valor X que eu estava pensando, mas todo o seu esforço, toda a sua dedicação, foi com todas as suas forças? Foi. Então, você vai colocar no altar e Deus vai abençoar. Diferente se você fizer de qualquer jeito, chegar no dia, hoje é o dia, né, de fazer o voto, aí você pega qualquer coisa lá, coloca e faz, vem no altar só para fazer volume, só para dizer, eu também fui. Não é simplesmente sacrificar, é obedecer. É obedecer. Então você que está virtualmente, você que está aqui, você crê que ainda esse mês de dezembro, Deus possa fazer você colher o que você não colheu o ano inteiro? Você crê nisso? Se você está aí virtualmente, crê, escreva aí: eu creio. Eu creio. Você que está aqui, você crê que Deus possa fazer você colher esse mês de dezembro que você não colheu o ano inteiro? Então planta. Planta também, ou tenta fazer também nesse mês o que você não fez, talvez o ano todo. A gente só tem 30 dias. Os cultos aqui é segunda, quarta, sexta e domingo. Venha todo dia. Venha segunda, venha quarta, venha sexta e venha domingo. Você que geograficamente mora longe, não dá mesmo para vir, nesses dias você vai participar virtualmente, fazendo da sua casa uma extensão da igreja. Mas você vai procurar colocar toda a sua dedicação, todo o seu temor em participar, se dedicar, se envolver mais com Deus, com as coisas de Deus. As pessoas querem as bênçãos de Deus, elas querem as promessas, mas elas não querem fazer o processo. O que tem de gente que ela quer o milagre, ela quer o sobrenatural, mas ela não quer seguir o processo. Eu cansei e canso, e vou mesmo cansado, vou repetir, que se você vir aqui e obedecer, e sua vida não mudar como a Bíblia, eu rasgo a Bíblia e vou servir o diabo. Você nunca vai me ouvir falar: se você vir aqui e sua vida não mudar, eu como a Bíblia. Não. Mas você sempre vai me ouvir falar: se você vir e obedecer e sua vida não mudar, eu como a Bíblia. Mas é vir e obedecer. É para me sujeitar a Deus, eu vou me sujeitar. Ó Deus, estou aqui. É para vir todo dia, eu venho todo dia. É para orar, vou orar. Para fazer voto, vou fazer. É para ser dizimista, eu sou. É para abandonar o que não presta, eu abandono. Quando você decide obedecer, a sua obediência despedaça toda maldição, toda praga, todo sofrimento. Quando eu vou dar o testemunho da cura dos vícios, eu digo a mesma coisa. Só tinha um jeito de saber se a palavra que era pregada era verdade ou mentira.
Eu tinha que obedecer. Só tinha um jeito de saber se o que o pastor estava pregando era verdade ou mentira. Eu tinha que obedecer. Eu obedecia à droga, e minha vida era uma droga. Eu usava a droga todo dia. Sabe o que eu fiz? Eu passei a vir para a igreja todo dia. Eu só vou saber se funciona ou não se eu obedecer. Então eu tenho que fazer minha parte. E eu vindo e fazendo minha parte, o que você acha que aconteceu? Minha vida foi transformada. Não é por acaso que eu estou curado há 30 anos dos vícios. Sem vontade, sem desejo, sem recaída. Você já está curado há quanto tempo, Alexandre? Dos vícios? 4 anos. 4 anos curado. Por quê? Porque veio e obedeceu. E permanece obedecendo. Daqui a pouco ele está com 10 anos curado. 40 anos curado, se Jesus não voltar. Mas o segredo, para quem quer colher, qual é? Plantar. E plantar justamente numa hora que você está num aperto. É numa hora que você está numa seca, como eles estavam. Na hora que você está numa encruzilhada, num beco sem saída. Ou eu confio em Deus e venço, ou eu vou fazer do jeito que eu acho que é melhor, com o meu braço, da minha maneira, e vai dar errado. Então, você vai pegar um envelope e você vai trazer, não domingo agora, no outro, o seu sacrifício, a sua semente. Você que está virtualmente não tem envelope, mas você diz aí, eu estou dentro. Você diz aí, eu vou semear, eu vou fazer o voto, eu vou sacrificar. Eu já entendi que depende só de mim. E aí você anota aí, e esses dias você vai preparar, vai lutar, vai gerar, vai juntar. E você vai fazer o sacrifício. No dia de fazer o sacrifício, você vai transferir aí para as contas da igreja, vai mandar o seu voto aí, ó Deus, vai mandar, ora aí, bispo, por mim, porque eu já fiz o meu voto com Deus. Você pode ter certeza que a colheita vai chegar, que as maravilhas vão acontecer. Ô bispo, e o que Deus está pedindo para eu semear, eu não preciso gerar, porque eu já tenho. É um valor que eu ia investir, é um valor que eu ia comprar, é um valor que eu ia pagar, é um valor que eu até estava achando que era a minha colheita, e agora Deus me fez entender que é a minha semente, e eu já quero fazer. Posso? Pode. Vai transferir aí para as contas da igreja, e vai mandar o voto aí no nosso WhatsApp, que nós vamos apresentar a Deus. Então, entenda, o Deus que está te chamando para plantar, para semear, não é para você perder, é para você colher. É para você colher o que você ainda não colheu. É para você chegar no nível que você ainda não chegou. E o mesmo Deus que vai te dar tal colheita, vai te dar estrutura, condições de você enfrentar os inimigos. Você vai abrir poços. Você vai abrir novas fontes de renda. Deus vai colocar novos produtos, novas oportunidades nas tuas mãos. Se prepare para trabalhar com o que você nunca imaginou. Trabalhar com coisas que você nunca nem pensou. Mas vai produzir prosperidade na sua vida. Você crê nisso? Sim ou não? Então, se você crê, sentado mesmo, feche os seus olhos, coloque as mãos na sua cabeça. Quem está virtualmente, feche os olhos. E aí no seu lugar, do fundo da sua alma, você vai falar com Deus, perguntar para Deus: Senhor, qual é a semente que o Senhor quer que eu coloque no altar? Qual é o sacrifício que o Senhor quer que eu semeie? Porque, meu Pai, eu não aceito essa seca, essa miséria, essa humilhação, essa vergonha, essa derrota. Eu não aceito. Que o Senhor abriu o meu entendimento, me fazendo compreender que o que eu tenho ainda não é a minha colheita. Então, já que não é a minha colheita, então é a minha semente. Oh, meu Deus,
Fala com cada um no particular, na alma. E dê coragem, disposição para essa pessoa vir para o altar e semear. Faz ela entender, meu Deus, que é o Senhor quem está chamando, tocando, falando. Porque quando ela entende que é o Senhor, ela simplesmente obedece. Ela simplesmente se joga no altar. Mas eu também determino agora, profetizo agora, meu Deus, assim como o Senhor abençoou Isaac, que naquele mesmo ano ele ficou riquíssimo. Abençoa a vida dessas pessoas. Eu sei que uma porta que o Senhor abrir muda tudo. Uma ideia que o Senhor dá muda tudo. Uma direção que o Senhor dá muda tudo. Eu sei que o Senhor pode usar até anjo vestido de ser humano para trazer a resposta ao milagre dela. Eu sei que o Senhor faz. Então honra, meu Pai, cada uma dessas pessoas. Honra, meu Pai, essa pessoa que crendo na Tua palavra, crendo na Tua direção, ela está decidida a semear. Ela está decidida a obedecer, a sacrificar. Você que já pegou o seu voto, o seu envelope ontem, fique em pé no seu lugar. E você que ainda, você não estava aqui ontem, não fez ainda, fique em pé também. Porque Deus só te trouxe, só te chama, só permite você acompanhar essa palavra. Porque Ele tem planos para fazer você colher com abundância. Você que está virtualmente, se você puder, tiver num ambiente que dá para ficar em pé, fique em pé. Respire fundo. Pela fé você respira a paz, a presença de Deus, a força dEle. Meu Senhor, levanta aqui um povo forte. Pessoas que vão prosperar abundantemente para a Tua glória, para que o Teu nome seja exaltado. Você que vai fazer o seu voto, o seu sacrifício, vem aqui na frente, pega aqui em cima do gasofilácio o seu envelope. Você que está virtualmente e vai obedecer, vai fazer, fala para Deus: ó Deus, eu vou fazer, eu vou semear, meu Pai, porque eu já entendi que só depende de mim. Eu já entendi que se eu não fizer a minha parte, ninguém fará. Uma decisão muda tudo. Coloque as mãos no coração agora. Feche os olhos. Meu Pai, meu Deus, a atitude dessa pessoa de obedecer, de semear, já produz um milagre. Nesse exato momento que ela decide obedecer, que ela decide semear, o inferno cai por terra, todos os demônios são aniquilados, toda maldição é quebrada, toda pobreza, toda miséria, todo fracasso, toda derrota. Abandona agora a vida dessa pessoa, abandona agora os caminhos dessa pessoa. Em o nome de Jesus, todo o mal sai agora. E que os céus abram, meu Pai. Que as bênçãos sem medida sejam derramadas. Levanta aqui os Isaac dos dias atuais. Aqueles que onde colocarem as mãos, vai aparecer a fonte de renda, o poço de água. Que essa pessoa tenha o melhor dessa terra. Que ela coma o melhor, desfrute do melhor. Viva do melhor. Para testemunhar o Senhor.
para glorificar o teu nome, para exaltar o teu nome, meu Pai. É o que nós determinamos. Que nasça aqui os empresários bem-sucedidos, de sucesso. Pessoas que vão conquistar e estabelecer. Quando Isaac abriu aquele poço em Berseba, sacrificou, ele estabeleceu, fixou residência. Você vai estabelecer. Não vai ter mais os altos e baixos. Oh, meu Pai. Em nome de Jesus eu determino que essa pessoa possa ampliar, crescer, multiplicar para a tua glória. Em nome do Senhor Jesus eu determino isso. E você que crê, diga: eu posso, eu consigo, eu realizo. Amém. Amém? Porque você pode. Disseram que você não poderia, não conseguiria. Sem Deus, você não poderia. Mas com Deus, você pode. Você consegue, se realiza. Já pega a sua melhor oferta. Ninguém é obrigado a dar nada, mas a Bíblia diz que quem dá, recebe, quem planta, colhe. Pega seu dízimo, seus votos, compromissos que você tem com Deus, ou a sua melhor oferta. Seja R$1, R$10, R$1.000, seja lá o que for, mas que é o teu melhor. Coloca aqui no gasofilácio. Quem precisar passar o cartão tem a maquininha, quem precisar do Pix tem o QR Code. Quem está virtualmente, tem aí as contas da igreja aí na tela para você honrar, dizimar, ofertar a Deus. Honrar a Deus. E falar em dizimar, no domingo agora, dia 7, nós vamos consagrar os dizimistas. Aqueles que têm um pacto, uma aliança com Deus, um voto de ser dizimista fiel nesse altar do Hospital da Alma. Nesse domingo, nós vamos consagrar os dizimistas. Tudo que vem nas tuas mãos, antes de pagar, comprar, gastar, primeiro você separa a 10ª parte, os primeiros frutos, considerando a Deus, apresentando a Deus: ó Deus, está aqui a minha consideração para contigo. A Bíblia diz que os dízimos e as ofertas é para o mantimento da obra de Deus. Mas eu estou dizimando para Deus. E quando eu faço para Deus, é Ele quem vai abrir as janelas dos céus e derramar as bênçãos sem medidas. Quando você teme a Ele, é fiel a Ele, Ele abre as janelas dos céus e derrama bênçãos sem medidas. No livro de Gênesis ainda, lá no 39, só para você lembrar de José também, Gênesis 39, 2, diz assim: o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero. Quando Deus é com você, você prospera. Você vai prosperar. Essa luta, essa guerra que você está enfrentando, essa perseguição, isso vai acabar. Porque se eu obedeço à voz de Deus, Ele é comigo. Ele sendo comigo, eu vou prosperar. Ele sendo comigo, eu vou vencer. Ele sendo com você, você dará a volta por cima. Então, esse mês de dezembro, você vai colher o que você não colheu o ano todo. Será o mês da colheita. Todo dia antes de dormir, ao acordar, na sua oração, você vai falar: Deus, eu vou colher. Deus, eu vou colher, meu Pai. Eu vou colher o que eu não colhi ainda. Sabe por quê? Porque eu vou semear. Eu vou semear. Eu vou para o teu altar, com todas as minhas forças. E crendo nisso, você vai dar testemunho da grandeza de Deus. Você vai dar testemunho. Não se espante se já domingo agora você tiver o seu maior dízimo que você teve até hoje para devolver. Não se espante. Porque um dia, para Deus é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. Se você trouxe, tem alguém que tem um cartão da empresa ou da sua profissão e ainda não tinha entregado, você não entregou? Porque nós vamos colocar no livro da pessoa jurídica, que nós vamos estar apresentando a Deus já a partir de segunda-feira que vem. Até segunda-feira o livro vai estar aí, né? A partir de segunda, nós vamos já estar apresentando esse livro e orando
pela pessoa jurídica, pela sua empresa. Amém? Então, quem não entregou, durante a semana você entrega. Quarta-feira, sexta, domingo, segunda, quarta, sexta, domingo, pelo menos esses dias, esteja aqui sem faltar, que Deus fará maravilhas. Feche os olhos, coloque as mãos no coração. Meu Pai, muito obrigado, Senhor, porque a cada palavra, a cada direção, orientação, o Senhor está cuidando da gente. Eu abençoo essas pessoas, eu abençoo esse mês de dezembro, eu abençoo essa semana, eu abençoo a vida dessas pessoas, de maneira que eles tenham testemunhos para contar, uma nova história para contar, que ao saírem daqui, sejam escoltados pelos teus anjos, meu Pai. Caia 1000 ao lado dessa pessoa, 10.000 à direita, ela não será atingida, porque o Senhor é quem guarda, o Senhor é quem protege. Oh, meu Deus, toma a frente na vida dessas pessoas, guiando, conduzindo cada um para os pastos verdejantes. Que aconteça a colheita em todos os âmbitos, pois nós entregamos tudo nas tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga: eu estou abençoado, em nome de Jesus. Amém? Sê tu uma bênção. Vamos com Jesus. Com licença, Deus abençoe. A porta que está fechada, Ele abrirá. Ele acalma a tempestade, Ele rasga o mar. Nem muralhas, nem gigantes podem te deter, porque o Deus do impossível está com você. Ele vai na tua frente quebrando milhões, desbaratando exércitos e batalhões. Ele é o Deus de maravilhas, Ele é o Deus de já. E o milagre em sua vida hoje Ele fará. Receba o milagre, receba a vitória agora. Deus abre uma porta pra você.